Boa noite, amada igreja. Uma honra estarmos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, trazer aqui a continuidade do tema que a Jucade está explanando esse mês, falando sobre o plano perfeito. Então, a gente ouviu sobre a necessidade da salvação no primeiro sábado com o Ed, com o ministro Ed. Depois nós ouvimos com a pastora um pouco sobre a revelação do amor de Deus, mostrando como que ele se revelou, como que ele se revela nas nossas vidas. E os temas dos sábados eles vão se conectando uns com os outros. Até no sábado passado a pastora começou a pregar e falou algumas coisas do sacrifício de Jesus. Eu já estava meio preocupado ali para não entrar muito no mérito, mas foi muito bom e tenho certeza que a igreja, para a igreja também foi muito proveitoso. Então, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo. Corroborando com o tema do plano perfeito, entendendo que existia e existe uma necessidade de salvação, e dentro daquilo que a pastora explanou sobre o amor de Deus, de como que ele se revelou para nossas vidas, existe o sacrifício de Cristo, que diz muito a respeito daquilo que foi executado, das atitudes, daquilo que foi realizado aqui na terra pelo nosso Senhor Jesus. Então, antes de eu iniciar a palavra, eu peço, por favor, a oração do meu pastor. Te bendizemos, Deus vivo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui nos reunirmos congregados na Tua presença, pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. Agora também, Pai, capacita-nos, abre-nos o entendimento com a nossa permissão para que nós possamos usufruir das benesses dessa palavra já colocada no coração do teu servo, ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já, agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como a gente estava comentando nessas considerações iniciais, o sacrifício de Jesus, ele faz parte, ele é uma parte muito importante do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vai explanar nessa noite sobre o sacrifício. E o sacrifício, a palavra sacrifício tem como classificação um ofício sagrado, né? Parece um pouquinho óbvio, mas um ofício sagrado é basicamente uma ritualística para pagamento de preço por algo. Então, um sacrifício é algo que alguém tem que praticar, exercitar em favor de alguém ou de algo. Dentro disso, a gente, para inserir nesse contexto de sacrifício, a gente entende aquilo que Paulo fala em Romanos 3, que todos pecaram. Todos pecaram. A humanidade toda pecou. E todos carecem da glória de Deus. Isso não deixa ninguém, não existe uma exceção, não existe alguma exceção. Todos pecaram. Todos nós estávamos e estamos inseridos dentro desse contexto bíblico. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Então, Deus anuncia o seu amor numa forma de reconciliação. Essa reconciliação vem através de Jesus. Jesus ele vem cumprir, ele vem executar esse plano perfeito, esse plano que Deus traçou para as nossas vidas. E a gente vai refletir nessa noite sobre os aspectos importantes. E eu elenquei 3 aspectos importantes para a gente trabalhar nessa noite de uma forma didática. O que esse sacrifício representa para as nossas vidas e como que ele atua em nossas vidas. Então, nós vamos responder 3 dúvidas que geram muitas incertezas, muitas vezes na cabeça das pessoas que não conhecem a Cristo ou que não entendem como é esse sacrifício. Muitas vezes dúvidas e incertezas que geram em pessoas que já conhecem a Cristo, mas queriam saber um pouco mais sobre o que foi esse sacrifício. Então, as 3 perguntas são: por que aconteceu desta forma, que a gente conhece biblicamente, que o sacrifício foi feito? Como esse sacrifício foi entendido da ótica de Deus? Como é que Deus entendeu esse sacrifício? Se ele aceitou esse sacrifício? Se foi entendido por ele dessa forma? E a última dúvida, a última pergunta é: para que este sacrifício foi feito? E aí a gente vai responder tudo isso e que Deus nos abençoe e que todos nós saímos daqui cada vez mais capacitados na palavra de Deus e com armas espirituais para lidar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, eu começo partindo do princípio que a humanidade, que nós, seres humanos, estávamos desgarrados de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos afundados em nossos delitos, em nossos pecados, distantes da presença de Deus. Existe até uma pintura, não sei se vocês já viram, boa parte de vocês com certeza já viu, que Michelangelo fez. O nome da obra se chama Adão
e Deus. Que existe uma tentativa do homem de chegar a tocar uma pintura que tem 2 dedos assim, tal, é bem famosa, né? Isso explica muita coisa de como que a expressão da arte que colocava os sentimentos para fora existia desde sempre a intenção do homem de entender e de se comunicar com Deus e de buscar a Deus e de estar próximo de Deus. Mas o pecado, ele afasta, o pecado ele repelia a presença de Deus, porque Deus é santo, Deus é poderoso. Então não há uma comunhão entre o mal e o bem, não há uma comunhão entre o pecado e o santo. Então essa comunicação foi afetada por muito tempo por conta do pecado. Então, nós viemos de uma geração desgarrada de Deus, nós viemos de uma geração afastada de Deus, marcada pelo pecado e com uma separação abissal da presença de Deus. Diferente daquilo que aquele primeiro homem viu, daquilo que aquele primeiro homem presenciou, ouviu, falou, sentiu. Daí, no período velho testamentário, a gente já percebe o esforço de Deus em buscar o homem. Ele estabeleceu alguns princípios. Ele se comunicou via sacerdotes. Ele se comunicou no templo. Ele se comunicou via sacrifícios. Mas tudo isso tinham objeções, tinham regras bem claras e tinham restrições claras. Então, a gente vai abrir agora a palavra de Deus em Hebreus 10, de 1 a 4. A gente entende um pouco desse princípio de comunicação e como que essas objeções foram começando a cair. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ler juntos. A palavra de Deus diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aqui, o autor do texto de Hebreus está falando sobre a ritualística, sobre o sacrifício, sobre os momentos que o povo hebreu buscava o perdão de Deus através dos rituais e sacrifícios. E ele conclui dizendo que isso não tornava eles perfeitos, que ano após ano eles voltavam e remetiam-se e lembravam-se dos seus pecados e daquilo que os acusava, e essa consciência não ficava purificada naquilo que era de direito, naquilo que se imaginava. E ele finaliza essa parte do texto dizendo que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, nesse modelo restritivo, nesse modelo repetitivo que existia no período velho testamentário, havia ali uma limpeza superficial, sabe? A diferença do banho para o se assear, que a gente fala aqui no Amazonas. Uma coisa é se assear. Quando a pessoa fala que se asseou, ela não tomou banho. Ela só é a forma bonita de falar que não tomou banho, né? Só jogou aquela água ali e mais ou menos, né? O banho é banho. O banho é limpar, o banho é lavar, o banho é tirar toda a sujeira, o banho é banho. Se assear, o tempo de resposta para você ficar sujo de novo é mais curto, né? Você se sente mais sujo. Pelo menos quem se sente sujo. Quem não se sente aí já é outra questão de higiene. Mas ali, naquele momento, nesse modelo restritivo, havia uma limpeza superficial, em que as pessoas, para tirar um pouco do peso na sua consciência, para se sentir ali um pouco mais leves nas suas cargas, entendendo o seu compromisso, elas iam, se colocavam naqueles processos e faziam todo o processo, e ok, era uma forma de se comunicar com Deus. Mas, para fins de consciência e paz com Deus, ela não era tão efetiva. Aí, na continuidade desse texto, no Hebreus 10, 5 a 7, a coisa começa a ficar um pouquinho melhor para a gente. O que diz a palavra? Por isso, ao entrar no mundo, diz, quem entrou no mundo? Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos,
e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Veja que coisa interessante como a nossa história começa a mudar com esse sacrifício. Ele diz que toda essa ritualística aconteceu isso, mas ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com os holocaustos. Então eu disse: eis que aqui eu estou. Então, o primeiro ponto para a gente entender sobre esse sacrifício foi que Jesus, ele se deu. Diferente do que muitas pessoas falam ou acreditam, em que ele foi um coitadinho levado, não. Ele se deu. A palavra de Deus diz que ele fala em João 10:18, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Então, o esforço de Deus, o esforço de Jesus Cristo em salvar a minha vida e a tua vida foi intencional, foi proposital, não foi sem querer, não foi do acaso, não foi por nada. Ele deu a sua própria vida. Esse é o primeiro ponto muito importante da gente começar a determinar como que esse sacrifício impacta nossas vidas. Ele deu a própria vida. Não é que ele foi colocado ali e, olha, tem que fazer. Ele deu. Um outro ponto. A palavra diz que a expiação e sacrifício, elas tinham a intenção de corrigir, ou vencer, ou eliminar as consequências do pecado. E o que a palavra diz? Quando ainda éramos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. E fomos declarados justos pelo seu sangue. Isso está escrito em Romanos 5, versículo 6. Então, assim como os sacrifícios tinham a intenção de apagar o preço, de apagar a intenção do pecado, o sacrifício de Jesus foi a expiação para perdão dos nossos pecados. Então, ele não simplesmente se deu, mas ele pagou o preço dos nossos pecados. E diz mais a palavra, que ele aplacou a ira de Deus sobre os nossos pecados. 1 João 2,2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Olha que interessante. Então, pegando esses 3 pontos que a gente levantou, ele se deu, foi proposital, foi intencional, foi um sacrifício. E como sacrifício, ele pagou o preço pelos pecados. E não pagou o preço pelos pecados de A, B, C, D, E ou F. Ele pagou o preço pelo pecado de todos, do mundo inteiro, de quem já tinha nascido, de quem ia nascer, de quem está vivo, de quem vai nascer. Ele pagou o preço por inteiro. Então não há alguém que fale que não recebeu essa bênção. Não há alguém que fale na terra que não recebeu essa oportunidade da parte de Jesus, porque ele pagou o preço de todos os pecados do mundo inteiro. Isso inclui todos nós. Então, a gente vai associar aqui uma questão de causa e efeito. Entendendo a impossibilidade do homem de ser puro e santo por conta da contaminação dos pecados, Jesus ele se entregou como sacrifício vivo. Porque era impossível para o homem se manter puro e santo por conta das consequências do pecado. Então, esse é um outro ponto importante. Jesus, puro, santo, ele se entregou entendendo essa impossibilidade do homem. E se o sacrifício tinha o objetivo de vencer as consequências do pecado, Jesus ele superabundou, e em um momento em que sequer pensávamos ter paz com Deus, ele restabeleceu essa conexão. Então, é interessante que a gente vai começando a entender que é muito sobre ele e pouco sobre a gente. Na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente começa a achar que a gente é o sol, né? Que tudo é sobre a gente, que tudo é porque eu fiz, porque eu isso. Não. Você vai começando a entender e conectar as histórias de como, em todo momento, Deus estava buscando o homem. Que Jesus estava buscando a alma. Que Jesus estava nos buscando. E aí, ele nos declarou purificados. Ele nos declarou limpos. Veja bem. Nós não levamos um cordeiro. Nós não levamos um bode. Nós não levamos um touro. Nós não levamos nada. Ele se levou.
Ele se doou. Ele foi. Ele deu a própria vida. Ele tomou a iniciativa. Ele foi. Ele se deu. Ele se entregou. Ele nos amou. É sobre ele. É sobre Jesus sempre estar buscando essa conexão. É sobre Jesus querer que você tenha paz com Deus. É sobre Jesus querer que eu e você tenhamos conexão, comunhão com Deus. Ele te buscou, Ele me buscou, Ele nos buscou. Ele nos resgatou, como aquele pastor que vai atrás da sua ovelha. Deixa eu beber água aqui, a garganta. Então, em um certo momento, a gente sabe, ele orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Em um outro trecho, ele diz: Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Neste momento, pesava sobre Jesus a responsabilidade, o peso de carregar o pecado de toda a humanidade, de todos nós, todos os seus pecados, todos os meus pecados. Nesse momento pesava sobre Jesus a responsabilidade de carregar o pecado de todos nós. Caía sobre ele a ira de Deus. Caía sobre ele a ira de Deus sobre os pecados de toda a humanidade. Não era uma ira contra Jesus, era uma ira contra o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, de todas as épocas, de todas as pessoas. Caía sobre ele o peso dessa responsabilidade. E ele sentiu: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele continuou. Jesus continuou. Ele foi humilhado. A gente sabe disso. Ele foi ultrajado. A gente também sabe disso. Um rei, o mais nobre dos reis, o mais sábio dos reis, aquilo que há de mais especial que já pisou na terra, foi humilhado. Ele foi ultrajado. Ele foi ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ultrajando ele como rei. De forma vexatória, inscreveram que ele era o rei dos judeus. Os judeus não queriam que ele fosse classificado como rei dos judeus. Veja que humilhante. Colocaram lá, rei dos judeus. Não, a gente não quer que ele seja isso. Mas como era uma outra questão lá de poder, colocaram sobre ele. A palavra diz que ele não tinha aparência nem formosura. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Um homem de dores que sabe o que é padecer. E dele nós não fizemos caso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Naquele momento nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos dá a paz estava naquele momento sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o que é a causa e o efeito? Em um dado momento, depois de toda essa humilhação, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele suportou, qual foi o efeito? Meu Deus, por que me desamparaste? Mas a causa era muito maior que isso. Em um outro momento ele bradou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O efeito foi que ele se sentiu desamparado. O efeito foi que ele sentiu o peso de todo o pecado, de toda a humanidade, de todos nós, de todos os momentos, de todas as épocas sobre ele. Mas a causa, o porquê, foi porque ele estava pedindo, intercedendo por mim e por você. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele cumpriu cabalmente o seu objetivo. Ele nos perdoou e nos deu acesso ao perdão. Como é que esse sacrifício foi entendido? É importante entender que tudo aqui existe uma correlação da parte de Deus e tudo foi um plano perfeito de fato. Havia uma grande expectativa do que seria essa nova aliança. Boa parte dessa expectativa os judeus criaram na época em que Jesus veio à Terra,
que eles esperavam quem? Um rei em um cavalo branco, em um rei que fosse tirar eles do domínio dos romanos, que fossem tirar eles das garras daquilo que existia. Mas ele veio humildemente, não para tirar do domínio dos romanos, não para tirar do domínio humano, mas para nos livrar de todas as hostes, de tudo aquilo que não pertencia ao reino celestial. A palavra de Deus diz, em Hebreus 10, de 12 a 18, o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ele acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta para o pecado. Diferente daquilo que existia do sacrifício anual, em que eles se movimentavam, em que eles iam. O perdão de Cristo te perdoou definitivamente. O perdão de Cristo nos limpou definitivamente. Ele não é uma obra mal acabada, não é uma obra mal feita ou incompleta, é uma obra total. É uma obra completa na minha vida e na sua vida. Então, neste momento, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos. Ele cumpriu tudo aquilo que estava predisposto para que fosse cumprido. Ele pagou a dívida por inteiro. E o que isso nos leva a pensar? Que ele pagou o preço completamente, integralmente, definitivamente. Tudo de forma integral, definitiva e completa, né? Então, não há sombra ou variação de dúvida de que existia alguma oportunidade para o inimigo das nossas almas ganhar vantagem nesse ponto. Mas o inimigo, ele ataca muitas vezes na brecha que nós damos a respeito desse assunto. Se ele te limpou completamente, se ele te limpou definitivamente, o inimigo não pode te pegar pela mão e te fazer pecar, por exemplo. Porque ele não tem poder para isso. A partir desse momento, Jesus, ele restaura a nossa confiança. Ele restaura a nossa paz. E com essa situação, nós vivemos essa nova aliança, que é a aliança de sangue, a aliança eterna. Então nós passamos a viver um novo momento. Um momento que nós estamos hoje, encaixados, hoje. Um novo momento, e esse novo momento é a resposta para que foi feito esse sacrifício. E a palavra de Deus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o Senhor nos dá intrepidez. O que é intrepidez? É confiança para entrar na presença de Deus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Deus, Ele aceitou o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, esse aceite, o que Ele nos beneficia, em que Ele nos impacta? Ele te dá confiança para que você acesse a presença de Deus. Para que você e eu tenhamos comunhão com Deus. Através do sacrifício de Jesus, Ele te permite que hoje nós possamos orar a Deus, buscar ao Senhor e entender a sua vontade. É isso que permite que hoje nós sintamos a presença de Deus ao louvar, ao ouvir uma palavra, ao cantar, ao orar. É isso, foi esse sacrifício que foi feito alguns anos atrás. É isso que te permite viver a experiência que você vive com Deus. É isso que te permite transbordar na presença de Deus. É isso que te permite vivenciar milagres, curas, resposta de oração e etc. É esse sacrifício.
Primeiro, ele vai te dar confiança. E quem não tem confiança nisso, peça a Deus. Busque, tome posse hoje. Porque não há nada, nem ninguém que pode te tirar essa confiança. A não ser os inimigos da sua mente, os inimigos da sua alma. Mas a palavra de Deus garante que você pode, através do sacrifício de Jesus, entrar na presença de Deus. Aquilo que era uma tarefa para o sumo sacerdote, por exemplo, aquilo que era uma tarefa para essas pessoas que eram eleitas, eram escolhidas, era uma particularidade para alguns. Hoje, para nós, é habilitado. Nós somos habilitados a entrar na presença de Deus. Isso quer dizer que todo mundo vai entrar na presença de Deus? Não, porque tem gente que quer e tem gente que não quer. E às vezes tem gente que quer do jeito errado. Às vezes não está buscando a Deus de fato, de verdade, buscando apenas os seus interesses. Mas o esplendor e a majestade estão diante dele. O que quer dizer isso? Quem não entra na presença de Deus, quem não busca a presença de Deus, o que essa pessoa perde? O que diferencia alguém que busca a presença de Deus de alguém que não busca a presença de Deus? Um primeiro ponto é, o esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Quem está em constante busca, quem está constantemente na presença de Deus, encontra louvor, encontra alegria, encontra força diante da sua habitação. Mas, olha o que a palavra fala sobre a presença de Deus. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os montes, isso aqui, ele está trazendo à tona o tamanho do poder, da presença, da magnitude, da presença de Deus. Os montes, algo grande, algo grandioso, algo tremendamente maior do que o nosso corpo. Qual é a comparação que ele quer fazer, o salmista? Que tudo isso que é muito grande foi feito por esse Deus. E esses montes tremem, eles se despedaçam como cera diante da presença de Deus. E muitas vezes nós, pequenos homens, queremos ficar muito duros, muito firmes, ignorando a presença de Deus. Faça como os montes, diante da presença de Deus, a gente se derrete, a gente se entrega. E mais, a palavra diz em Salmo 31, 20, no abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação, proteges das línguas acusadoras. A presença de Deus também é proteção, é escudo, é pavês para aqueles que buscam. A presença de Deus vai te proteger, a presença de Deus vai te dar força, a presença de Deus vai te alegrar, ela vai te sustentar. Então é muito importante que o cristão, já que nos foi habilitado a entrar na presença de Deus, faça bom uso de entrar na presença de Deus. O mesmo trecho de Hebreus fala que nós devemos buscar aproximação com um coração sincero. Alguns tentaram se aproximar de Deus, ou da presença de Deus. Óbvio que a gente sabe várias histórias, inclusive aquela história que pregaram recentemente sobre a arca, que muitos não conseguiram essa aproximação. E a palavra nos garante hoje que se você buscar com um coração sincero, você consegue se aproximar da presença de Deus. E também a convicção da purificação da sua consciência. Deus, a gente já leu aqui no livro de Hebreus, ele não vai acusar a sua mente. Se ele te perdoou definitivamente. Quem traz à tona não é Deus. É você, é a gente que está dando oportunidade ao inimigo. Então, se o Filho vos libertar, a palavra diz, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante isso. Porque muitos são libertos, mas querem viver presos. Enquanto muitos estão presos e querem ser libertos. Se você foi liberto, aproveite a sua liberdade. Viva a sua liberdade em Cristo Jesus. Não se amarre mais. Não volte para as prisões, porque a situação fica pior.
é uma liberdade definitiva. É uma liberdade que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Ele conquistou isso. Paulo ele reflete sobre esse trecho dizendo: a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu por mim e por você. O sacrifício de Jesus foi uma vitória que te beneficia, que nos beneficia. Por isso, você e eu temos que ter a convicção de consciência. Toda vez que nós pedimos perdão, é ter a consciência de que Deus, ouvindo nossa oração sincera, o nosso coração, Ele vai nos perdoar e vai te perdoar definitivamente. Se Ele te libertar, se o Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre, nós seremos livres. Por isso, precisamos ter essa convicção. Então, dentro disso, Jesus ele vai cumprindo cabalmente aquilo que lhe foi proposto como missão. Eu e você fomos impactados por esse sacrifício e estamos aqui hoje. Tem um louvor que fala: poder nos mãos limpas. Eu não sei nada de melodia, tá? Mãos limpas e um puro coração. Se nós fizéssemos um retrato aqui da igreja agora e voltasse no tempo, lá dos primórdios, em que Jesus ainda não tinha vindo, e nós mostrássemos a igreja cantando: ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração, o que essas pessoas iam falar assim? Não, tá de brincadeira. Não levaram nenhum bode, não levaram nenhum boi, não levaram nenhum touro. Como é que eles estão falando que eles foram perdoados? Porque o sacrifício de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus permite que eu e você hoje possamos cantar: ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. O sacrifício de Jesus nos reconectou com o nosso Pai. E mais do que isso, irmãos, o sacrifício de Jesus nos reconectou com a nossa verdadeira essência. Estou estudando uma palavra para falar sobre identidade e misturando os assuntos aqui. O homem se desgarrou em muitos momentos da sua identidade, daquilo que ele é, daquilo que ele foi feito para fazer, para falar, para ser. E só é possível voltar à nossa identidade quando nós entendermos quem é o Senhor Jesus em nossas vidas, quando nós entendermos qual é o nosso propósito aqui nessa terra, que é o adorar de diferentes formas, de várias maneiras. Mas isso só vai ser possível quando eu e você entendermos qual é o propósito desse sacrifício de Jesus. Não foi simplesmente para virar uma moldura no quarto, uma moldura numa parede, uma moldura em qualquer lugar que seja. Cristo não está mais na cruz. O sacrifício dele já foi aceito. Aquilo que ele tinha que fazer, ele fez, ele pagou. Eu e você estamos livres. Livres, livres, livres. Para o adorá-lo, inclusive para não adorá-lo. Ele nos entregou essa graça, uma dádiva. E essa dádiva é a dádiva da escolha. Quer lembrar como é ruim não ter escolha? Em outro momento, nós éramos condenados. Agora, nós somos condenáveis. O que é isso? Pode ser condenado ou não. Mas em outro momento, nós éramos condenados. Não tinha escolha. Você estava condenado. Em outro momento, nós éramos julgados. Julgados para destruição. Agora nós somos julgáveis. Em outro momento, nós estávamos mortos. Mortos. Agora, nós temos a opção da vida. Tem gente que está morto ainda? Tem gente que está morto. Morto em seus delitos e pecados. Mas esse que está morto em seus delitos e pecados, ainda assim tem a oportunidade de ser resgatado, de encontrar a vida. Em outro momento, nós estávamos perdidos, desraigados, andando perambulante para um lado e para o outro. Hoje, nós temos um caminho. Isso quer dizer que todo mundo vai seguir o caminho? Não. Mas que tem um caminho? Tem. Já repararam aquele povo que reclama de tudo
mas não dá nenhuma opinião. Ah, isso aqui está muito ruim. Então, qual a tua opinião? Não sei. Então, fica quieto, né? Hoje, nós temos um caminho. Imagina não ter nenhum caminho. A gente já está aqui agora. Vamos orar. Meu Deus, imagina aquela época da Grécia, né? Nós vamos orar agora. Muita chuva, né? Vamos orar para o Deus da chuva. Aí passava a chuva. Nós vamos orar para o Deus do sol. Aí passa o sol. O Deus da seca, o Deus da cheia, o Deus dos Solimões, o Deus do Rio Negro. E nunca tinha uma constância. Deus é constante. A palavra de Deus já foi tentada, ser alterada várias vezes. E não se altera. Porque Ele é eterno. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo se conecta daquilo que a gente está falando. O plano de Deus foi perfeito. Então, hoje, nós temos um caminho. Ah, eu não gosto desse caminho. O problema é seu. Porque o caminho está feito. O caminho está traçado. Queira ou não queira, goste ou não goste, vá ou não vá, o caminho tem. Em outro momento, nós estávamos separados. Não tínhamos acesso ao Pai. Agora, eu e você, nós temos acesso ao Pai. Olha que legal. Quer dizer que todo mundo vai acessar o Pai? Eu lembro que aqui em Manaus tem um efeito de quando chega alguma novidade, né, vai todo mundo... Eu lembro daquela Burger King que abriu ali na Recife, aí na Paraíba, né? Na Paraíba, não tinha Burger King. Aí todo mundo, nossa, como seria bom ter uma Burger King aqui. Eu lembro que quando chegou, foi desesperador, assim, filas e filas e filas e filas e filas e filas, e todo mundo, meu Deus. Hoje está lá, já passei várias vezes, e está vazio. Muitas vezes, a gente quer muito uma coisa, mas quando tem, não dá valor. Não estou falando que para ir na Burger King, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo, tá? Mas, quantos irmãos nossos passados queriam ter acesso à presença de Deus, mas não tinham. E hoje, eles olham para a gente lá do céu e falam assim, olha, essa galera toda tem acesso à presença de Deus, mas eles não vão. E qual é o problema dessa turma? Geralmente tem um efeito da abundância e da escassez. Quando se tem abundância, o que gera? Desperdício, desvalorização, gera descrédito, gera desinteresse, né, pastor? E hoje a graça de Deus está abundante na terra. É como se a gente estivesse falando assim, venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham todos que querem mudar de vida, venham todos. E aí tem alguns que vêm. Mas vai chegar um dia em que essa palavra vai ser escassa. Vão procurar como um prato de comida, vão procurar como um copo de água e não vão achar, não vão encontrar. Então, o que cabe a nós, certo ou errado, é aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de ter acesso à sua presença. Eu e você, nós não temos culpa de quem não acessa, mas você tem a culpa daquilo que você deixa de aproveitar, daquilo que você deixa de viver. Aquilo que os outros vão fazer ou não vão fazer, é cada um com os seus, com as suas razões. O que nos cabe como igreja é orientar, é falar do caminho, é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, de viver a sua palavra, de vivenciar a sua palavra, de ouvir a sua palavra, de estar presente e conectado com o nosso Pai. E Paulo resume o contexto dessa dádiva da seguinte forma, e a gente já vai encerrar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada que possa falar hoje para mim, para você, e falar assim, não. Você não pode ter acesso à presença de Deus, porque tudo aquilo que devia ser pago já foi pago. E digo mais, você não era nem que você queria que fosse pago, porque muitos de nós fomos resgatados. O que é um resgate? Às vezes a pessoa não quer nem sair, né, do buraco, mas ele, com muito amor, te resgatou. E eu falei da pintura de Michelangelo, né? Tem um detalhe interessante, para a gente finalizar. Lá, o dedo de Deus, desenhado, né? Óbvio, vocês entendem isso, está esticado. E o dedo do homem está dobrado. Só uma figura de linguagem, mas que reflete aquilo que Deus, em todos os momentos da Bíblia, você percebe. Em todos os momentos, Deus está buscando o homem. Mas nem em todos os momentos. Não são todos os momentos que o homem está buscando a Deus. Então nós temos que aproveitar. E quando ele estender o braço dele de amor para mim e para você, nós temos que aceitar e se deleitar e aproveitar. Porque melhor coisa não há do que estar na presença de Deus. Não existe melhor coisa do que viver os planos de Deus. Não existe melhor coisa do que estar no centro da vontade de Deus. Essa é a nossa identidade. É para isso que nós viemos, é por isso que nós estamos aqui. É para viver cada dia mais os planos de Deus para nossas vidas. Amém? O sacrifício foi feito. O sacrifício foi pago. Jesus já pagou o preço de todos os nossos pecados. Inclusive dos pecados que você ainda vai cometer. De todos nós. Querendo ou não querendo, ele já pagou. Está consumado. Então eu e você só temos uma coisa a fazer hoje. É adorar, é entregar, é devolver, através de louvores e gratidão, a nossa adoração, o nosso amor por Jesus. Amém? Ministério de Louvor.